Seja bendito o nome que é sobre todo nome. Aleluia. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 17. E eu quero apenas, antes de fazer menção do texto, apresentar à igreja a nossa obra, minha e da Késia, que Deus tem nos permitido escrever. E se você puder e desejar, no final, ali no lounge da nossa igreja, você vai poder adquirir, investindo no seu crescimento pessoal, familiar e espiritual. Esse aqui é o mais novo livro da pastora Késia. Eu vou vencer, eu venci. O grito da alma que ninguém ouviu, só Deus e você. Esse livro Késia aborda de forma muito simples e prática o que é vencer a dor da depressão, do esquecimento. E ela vai trazendo mulheres improváveis da Bíblia que fizeram histórias, que Deus levantou apenas por uma decisão que não dependia de Deus, dependia exclusivamente dessas mulheres. E no capítulo 3 eu incentivo você, mulher do lar, empresária, empreendedora, de qualquer faixa etária, casada, solteira, melhor idade, meia idade, adolescente, leve esse livro porque vai lhe ajudar. É um manual para a mulher. Eu disse para a Késia, pastora Jaque, que esse livro tinha que se chamar Marisa, de mulher para mulher. Nós, os homens casados, Daniel, passamos a vida inteira querendo entender a cabeça das nossas esposas. Nos frustramos, aleluia. Mas mulher entende mulher, você sabia disso? Sabia, não? Só elas entendem porque é que antes de sair elas experimentam 500 roupas e só sai com uma, aleluia, glória a Deus. Guardada pela aliança, marcada pela promessa. Deus não escolhe os fortes, os perfeitos ou os populares. Ele escolhe corações disponíveis. É para você que gosta de ler, tem hábito de ler, que odeia ler, não entende o que lê, porque é uma leitura muito simples e prática. Vai abençoar muito a sua vida. Se você está do lado do seu esposo, noivo, namorado, aperta a mão dele e diz assim: você não me sai daqui sem comprar esse livro para mim. Bom, eu escrevi 3 livros. Saiu o 4º livro, que é um devocional, já está esgotado. E os meus primeiros 3 livros passaram por uma repaginação. Você que ainda não tem, Batalha Espiritual por Princípios, Batalha Espiritual na Família, Batalha Espiritual nos Ares, o Poder da Intercessão, tem uma promoção muito legal. O livro foi todo repaginado por dentro e por fora, ok? E se você puder também, tem uma promoção das Casas Bahia, aleluia. Amém? Glória a Jesus. Olha o que diz a palavra do Senhor para nós no dia de hoje. Mateus 17, versículo 24. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo, estão livres os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Se você crê que a palavra de Deus é verdade, diga amém. Eu já preguei esta mensagem aqui no meu devocional esta semana. Esse texto me saltou e fui
impelido pelo Espírito Santo a trazer a mensagem da noite de hoje debaixo de algumas revelações que o Espírito Santo tinha preparado para esses dias. É um texto que eu já preguei nele, mas não é a minha palavra, é a palavra de Deus. E por ser a palavra de Deus, o espírito de sabedoria e de revelação vem dele. E por isso você pode ler o mesmo texto todos os dias. Todos os dias você vai aprender algo diferente que você não tinha visto, ouvido no mesmo texto. Então esteja atento para ouvir e receber a porção da palavra do Senhor que é liberada a nós nessa noite. Esse é um texto que apenas Mateus, diante de todos os evangelistas que escreveram a vida e a obra de Jesus, narraram os feitos de Jesus, somente Mateus vai narrar este episódio, este acontecimento. Possivelmente porque Mateus, sua profissão de origem, antes de se tornar discípulo de Jesus, era cobrador de impostos, trabalhava a serviço do Império Romano. Marcos não vai narrar, Lucas e nem João, somente Mateus. E possivelmente isso chamou a sua atenção. O episódio é a cobrança de um tributo, que a princípio é um imposto a ser pago, uma dívida que não estava na agenda do ministério de Jesus. E quem vai passar por essa situação é um discípulo de Jesus, Simão Pedro, que vai ser abordado por esses cobradores diante de uma situação inesperada. Eu vou pedir ajuda da mídia, versículo 24, começa então esse tipo de abordagem sem que Pedro esperasse. Esse tributo veio da lei de Moisés. É um tributo que está lá em Êxodo capítulo 30, meus irmãos, a partir do verso 11, denominado pelo próprio Deus como a expiação das almas. Esse tributo foi erguido por Deus para a manutenção do tabernáculo nos dias de Moisés, aonde o tabernáculo era móvel e o povo de Deus, sendo liberto do império egípcio, eles deveriam adorar a Deus e o tabernáculo era montável e desmontável. E isso precisaria de manutenção, passaria por manutenção. É aí que esse tributo é instituído. E é um tributo instituído para a manutenção do tabernáculo. Quando chega nos dias de Jesus, esse tributo é chamado de imposto do templo. Então os sacerdotes eram responsáveis por adquirir, e todos os que presidiam os templos e as sinagogas, para reparos, manutenção. Pois bem, se pagava no culto. Esse tributo se pagava na coleteria do templo. E por que é que esses homens foram na casa de Pedro cobrar esse tributo? Então há um cunho espiritual aqui. Eles queriam ver uma brecha no ministério de Jesus. Eles procuram ver uma legalidade para acusar Jesus de alguma falha. E como é que o inimigo trabalha? Atacando quem segue a Jesus. Como é que os cobradores não vão diretamente até Jesus para cobrar o imposto? Veja o versículo 24, quando eles indagam: o vosso mestre não paga as dracmas, moeda de prata? O vosso mestre está devendo. E aqui é um segredo que todo crente em Jesus precisa aprender. Que existem dias que nós passamos por circunstâncias que nós não esperamos. Amém ou não, queridos? Existem dias que nós vamos passar por questões que, mesmo sendo de Deus, mesmo sendo de Jesus, mesmo servindo a Deus, estando aqui hoje, celebrando a Ele, sendo servos de Deus, dizimista, ofertante, nós vamos passar por tantas circunstâncias que o inimigo sempre vai trabalhar a nossa fé. Dardos inflamados do maligno. O que são dardos inflamados? Tipos de pensamentos vão tentar nortear a nossa mente no dia da nossa guerra. Do tipo: você segue a Jesus e está passando por isso? Você é crente e está passando por essa situação? Quem, ao encontrar Jesus, entregar a vida a Jesus, passou no início da fé
a situação que o diabo lançou dardos inflamados, dizendo assim: olha, quando você estava no mundo, no pecado, você não passava por aquilo que você está passando. São as questões da nossa caminhada de fé. Mas eu aprendo aqui no verso 24 que nenhuma circunstância que a gente pode atravessar na vida vai determinar o quanto a nossa fé pode parar ou adiantar. O fato de você servir a Deus não te isenta dos pormenores da vida. Ninguém aqui está preparado para enfrentar o dia mau. Mas o grande segredo na vida de quem anda com Jesus é que, se o dia mau bater a porta da sua casa, aquele que é o Senhor da sua casa, o Senhor da sua vida, aquele a quem você adora, a quem você declara fé, é o que se levantará ao teu favor. Você não será envergonhado à porta diante da multidão. Você não viverá a falência, não viverá a miséria, porque de um lado tem o inimigo dizendo que ele vai paralisar a sua vida, que ele vai paralisar os seus sonhos, que ele vai paralisar a sua família. Mas o inimigo sabe que o Jesus a quem você adora tem a resposta no meio do caos. Tem a palavra que vai direcionar diante do deserto uma saída. Eu venho da parte de Deus nessa noite para dizer a alguém aqui: se é você, pegue essa palavra. O Jesus a quem você segue, ele continua no controle, e ainda que você for pego de surpresa, ele nunca será pego de surpresa, e ele está no controle de todas as coisas. Você recebe essa palavra? Quero lhe fazer uma pergunta no texto. Olhe para o texto. Jesus deve alguma coisa? Então nós estamos falando do ministério de Jesus. O ministério de Jesus era tão próspero que Jesus tinha mantenedores fiéis ao seu ministério. Lucas capítulo 8, João capítulo 6, capítulo 11, capítulo 14 e 16, você vai ver a narrativa dizendo de pessoas que contribuíam sistematicamente com o ministério de Jesus. Jesus tinha até um administrador dos recursos que ele amealhava, angariava para o seu ministério. Não era fácil conduzir o ministério de Jesus. 12 discípulos, entre os 12 discípulos, 4 deles constituem família, largaram tudo para servir a Jesus dioturnamente. Então Jesus trabalhava com recurso financeiro. Então Jesus está nos mostrando que existe dia que 10 reais faz uma falta. Oh glória! Existem dias que nós vamos olhar para o céu e dizer: Senhor, nos dê uma saída. Eu não sei se tem alguém aqui vivendo esse dia. Se tem, aprenda com Jesus, que quando o calo aperta é a hora do milagre se manifestar. Quando você olha para um lado, para o outro e não vê saída, está na hora do céu manifestar o poder que só o céu tem. Eu venho da parte de Deus a dizer a alguém, a sua família, você homem de Deus, que você não fica nessa dependência, você não fica nessa situação, porque Jesus está observando, e quando o assunto é quem o serve, quem é dele, ele trará a resposta chamada milagre, ele trará a resposta chamada sobrenatural. E ainda por essas horas, por esses dias, ainda esta semana, ainda no mês de agosto, tem alguém pegando essa palavra, ainda neste segundo semestre, aquilo que você não conseguiu no semestre passado, aquilo que foi motivo de vergonha, aquilo que pegou você de surpresa, se prepare, porque aquele que está no controle está administrando e alinhando e abrindo uma porta nova. Aleluia. Consegue tocar em alguém e dizer assim: há uma porta nova se abrindo. Mas e os inimigos? Mas a oposição, o que vamos fazer? Os que estão à porta da minha casa, os que estão me acusando, os que estão tentando trazer o passado à baila, à tona, os que não querem me ver prosperar. Ei, você serve a Jesus, e quem serve a Jesus não precisa passar na rua
na cidade para provar que você não é o que estão dizendo. Quem serve a Jesus tem identidade, é posturado e tem a declarar não para quem quer ver a tua morte e o teu mal. Você declara a tua fé nessa noite no altar. Quem serve a Jesus não fica tentando provar. Quem está batendo na tua porta para ver o teu fim, ei, levanta a tua cabeça nessa noite, porque aquele que abre um caminho no meio do ermo está aqui para te dizendo: eu vou falar por você, eu vou honrar a tua fé, eu vou batalhar essa guerra, essa peleja é minha. Não tenha que pelejar com as suas próprias forças. Eu sou Deus de batalha e pelejo na vida dos meus filhos na terra. Você é afrontado, você é pego de surpresa, mas a fé que você tem no Cristo faz com que o Espírito Santo ministre ao teu coração nesta noite. Meu filho, minha filha, eu, o teu Senhor, nunca fui pego de surpresa com a sua guerra. Aqui está a chave da vitória. Aqui está o cerne dessa questão chamada processo. E o inesperado, o dia mau, o dia que eu não contava, que sobreveio, que atacou um dos meus, que atacou a minha saúde emocional, atacou a minha família, minha vida financeira. O que fazer com o inesperado? Nada. Não tente fazer com as próprias mãos aquilo que talvez tirou o teu chão, abriu a terra e te jogou lá dentro. Saiba se posicionar, porque o teu posicionamento vai mudar os céus e a terra. Que posicionamento Pedro teve? Versículo 25. Quando indagado se Jesus pagaria aquela dívida, não tinha dinheiro no caixa e ele não deu meias palavras. O que saiu da boca dele saiu de forma profética. Ele não paga? E ele disse: sim, paga tudo. Porque o diabo é especialista em levantar a questão de uma necessidade. Mas aprenda com Jesus no deserto da Judéia, depois de jejuar 40 dias e 40 noites. O tentador se apresentou a ele por causa de uma necessidade. Aprenda isso. Quem é de Deus, o maligno não toca. O diabo, os demônios, não têm autorização para tocar em nenhum fio de cabelo. Eu não sei se tem alguém me ouvindo aqui, mas ele sempre vai usar cobradores da dívida. Ele precisa de um corpo e de uma mente para atribular o seu dia. Ele precisa de secretários. Ele precisa de pessoas disponíveis para transmitir o que é dele. O que é próprio do inimigo? A mentira, o engano. Pedro não acredita na mentira do inimigo, e por isso ele disse: sim, ele paga. Como é que você vai dizer de algo que não tem nem o administrador? Você sabia que o tesoureiro do ministério de Jesus era Judas Iscariotes? Uma coisa é a sua traição lá na frente, outra coisa é a cabeça dele. O cara era fera nas exatas. Então, para quem tem aptidão em uma área, Jesus não tem problema algum em dar serviço. Tanto que ele administrava os recursos que entravam. E eu lhe faço uma pergunta: não seria Judas Iscariotes o responsável para dizer sim, ele paga, e não Pedro? São aqueles dias que você questiona: me botaram nesse problema, eu fui ajudar.
São aqueles dias que você questiona: eu não tenho nada a ver com isso, eu só quis ajudar. Você já passou por isso? Bem-vindo ao clube dos vencedores. Bem-vindo ao clube daqueles que fazem a diferença por onde passam. Aprenda isso. Se você está vivenciando uma situação que você não pediu para passar, que você não contava, a tua aliança com Deus fará toda a diferença. E se prepare. Podem te colocar num poço, podem tentar arruinar a tua vida. O que vai fazer a diferença é a tua voz profética no meio dessa guerra. Aprenda com Pedro quando ele disse: sim, ele paga tudo. Ele não disse: peraí, quem paga a conta, que assina o cheque junto com Jesus, é o nosso irmão Judas. Eu vou ver onde ele está. Ele não fez isso. Ele não transferiu responsabilidade. Você quer vencer essa batalha? Pare de transferir responsabilidade. Porque se bateu a tua porta no reino do Espírito, você tem autoridade, capacidade para solucionar em Cristo e sair do outro lado dando culto em ações de graça. Você consegue olhar para um crente lindo, mais lindo que você? Você tem aí ou não do teu lado? Não ligue a câmera do celular, por favor, olhe para você, olhe para alguém e diga assim: eu estarei aqui. Não, do jeito que você falou, você está morto há 1 mês e não sabia, tá? Olha como é que você falou com o irmão do lado. Eu estarei aqui. Fala com mais ânimo, diga assim: eu estarei aqui. Vou me lembrar desse culto, hein? Você dará seu testemunho. Diga: o nosso pastor vai contar seu testemunho. Olha para alguém e diga assim: eu vou contar teu testemunho lá no GC. Nos ministérios da igreja, vai saber do que Deus fez na tua vida. O ministério das mulheres vão saber o que Deus fez na tua família. O ministério de jovens vão saber o que Deus fez na tua casa. Não negocie a palavra profética, porque ela está na tua boca e o inimigo quer arrancá-la dos teus lábios. Então vamos para o exercício prático. Você sabe onde você mora? Sabe? Se posicionar aqui geograficamente. Estenda a mão para a tua casa. Eu vou te dar 30 segundos, sabe para quê? Porque aquilo que está desarrumado, você vai começar a dizer: está arrumado. Aquele filho que está te fazendo chorar, começa a chamá-lo de homem de Deus. Aquelas finanças que está no vermelho, começa a dizer que está no verde. Aqueles boletos atrasados, começa a dizer que já foram quitados. Eu estou te dando 30 segundos. Isso, ao som de um piano bem alto, comece a liberar a palavra profética. Sim, ele paga. Sim, ele resolve. Sim, ele cura. Está alguém enfermo? Está alguém debaixo de laudo, sentenciado pelos médicos? Abra a boca e diga: ele paga, ele resolve, ele restaura. Ainda que não tenha agora, ainda que não tenha caminho, você não é movido pelo que vê, você é movido por aquilo que você crê. Então, se você crê, tudo te é possível. Jesus disse isto. Então nós estamos em linha com a palavra. Marcos 9:23 declara: tudo é possível ao que crê. Então comece a liberar. Vai descer as águas do batismo. Vai. Não tem droga, não tem prostituição, não tem casamento arruinado, não tem falência, não tem doença. Chame a existência. Isso. Abra a boca. Abra a boca, meu filho. Vai ter vitória. Aonde está a tua empresa? Você trabalha. Aponta a mão para lá e diga assim: contratos virão. Quem está te devendo? Diga o nome deles. Não é para Deus matar, não. É para Deus tocar no coração deles. Vão te pagar. Vai, abra a boca. Você toma volta de homem, de Deus não. Abra a boca, profetiza, vai. Abra a boca.
porque a palavra profética está nos teus lábios. O que Pedro fez quando declarou a palavra profética? Diga comigo, Pedro. Pode melhorar, gente. Diga, Pedro correu para o altar. Jesus estava onde? Versículo 25. Jesus já estava no interior da casa de Pedro. E eu preciso conjecturar aqui, segundo Miqueias Oliveira, Jesus estava na sala de vídeo da casa de Pedro, maratonando a nova temporada do The Chosen. Jesus aqui e Pedro passando por uma vergonha na porta de casa. Que evangelho é esse que eu e você somos levados à vergonha? Que Jesus é esse? Circunstâncias que a gente não entende agora, só depois. Quanto mais você ora, quanto mais você consagra, parece que o céu está travado. Tem gente chorando com essa palavra. É resposta de Deus para a sua vida, filha. Só parece. Porque o mundo espiritual não pode ser medido por paredes, distância geográfica. Você sabe qual é a linguagem que o mundo espiritual entende? Você sabe qual é o idioma que o mundo espiritual entende? Você sabe qual é o idioma que o céu entende? Não é lamento, não é desespero e nem dor. O céu tem um idioma. Você sabe qual é o idioma do céu? Você vai dizer para alguém que está do seu lado, diga assim: fé. Por que eu estou te falando desse idioma? Porque Pedro é um ex-empresário, pastor Cláudio, do ramo da pesca, Felipe. Jesus, quando o conheceu com barcos, redes e sócios. É tão forte a prosperidade daquele empresário que Jesus pegou aquilo que ele era bom no que fazia e disse assim: eu vou transformar e potencializar no que você é bom. Ele é pescador. E Jesus disse assim: farei de ti pescador de homens. O cara era bom. Preste atenção. Então ele poderia, pastora Rebeca, ser abordado pelos cobradores e ir no próximo banco da esquina pegar emprestado. Sim ou não? Porque 2 dracmas, que era a dívida, era um valor irrisório. Convergendo para o real hoje, R$30 no máximo. Não tem R$30 no caixa para pagar essa dívida inesperada? Tem não. Mas é Jesus. Então, quando não tem, é a hora de milagre. Não é hora de desespero. É hora do movimento da fé. Você está comigo aqui ou não? Então ele poderia aqui na porta de casa ir para o agiota, ir para o antigo comerciante do ramo da pesca. Ele poderia: pô, me empresta aí, daqui a pouco eu te pago. Só que Pedro está entendendo que ele é do reino. E tudo que diz respeito à vida dele agora passa a ser responsabilidade do reino. Você está descendo no campo do inimigo e tentando resolver essa situação do teu jeito. Você é do reino. Quem vai resolver e pôr tudo no seu devido lugar é o reino. Quantas tentativas você já fez? Pela sua personalidade. Eu posso estar falando com alguém que é sanguíneo, colérico ou fleumático. Qual o nome do outro? Da outra entidade? A outra entidade melancólica. Não é uma questão de temperamento, é uma questão de posicionamento.
Quando o desespero está dizendo assim, entra aqui, vem, vem. Quando a loucura está dizendo, vem, vem, vem. Quando o desânimo, a depressão está dizendo, vem, vem, vem. Você está dizendo assim, opa, eu paro, eu vou para o culto, que é uma conferência na minha igreja, na Central do Avivamento. Eu poderia ir para muitos lugares. O movimento da fé que o céu entende é que eu deixei a guerra no lugar dela. Eu vim para o altar, eu vim para a igreja, aonde Jesus já estava me esperando. Oh glória! Tem uma canção antiga, Kézia, que não é do seu tempo. Eu não vou ameaçar cantá-la, mas eu só vou falar da letra. Pastor Alberto vai ficar todo arrepiado. Quando eu cheguei aqui, olha aí se manifestando. Meu Deus. Você é desse tempo? Eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passa. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Chego. Não vai começar a dançar, a chorar. Olha para o texto. Simão Pedro tem a opção de adentrar sua própria casa com um problema que ele não resolveu. Quem está lá dentro? Jesus. É o que você fez hoje. Você deixou o problema no lugar dele. Ele queria te trazer para ele. Você falou assim, fica aqui, que eu estou indo para a minha igreja. Toque em 10 e diga assim, é por isso que vai ter resposta hoje. Por isso que vai ter resposta. Você tem intimidade com esse irmão aí? Dá um grito no ouvido dele, vai ter resposta hoje. Você consegue sair do teu lugar e ir até alguém e abraçar e dizer assim, vai ter resposta hoje? Você consegue? Tem uma valente que se levantou ali, ó. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando e o resto é detalhe, eu estou anotando. Você quer ser profeta para alguém? Sai do teu lugar e vai dizer assim, ó, tem resposta dele hoje. O vencedor sem suas guerras pra ganhar, mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. Vai pro campo de batalha, eu estou na retaguarda, pode ir que eu vou cuidar. Aleluia. Aí Jesus sabe o que ele faz com Pedro? O que está fazendo com você. Você está sentado aí dizendo assim, meu Deus, eu estou passando por isso. O que é isso? Jesus se antecipa. Você não precisa falar nada, ele se antecipa, porque ele viu tudo. Meu lindo Diogo, ele viu tudo. É tão forte que ele viu o que você viu e ele viu o que você não viu. As tramas, as línguas, as orações contrárias, as línguas que difamam você, que fazem papel de Satanás e não acredita que um homem pode se levantar, que uma mulher pode se levantar. Lá na sua família, lá no seu bairro, lá na... Olha para alguém e diga assim, papai está vendo tudo. Falou com o da direita, fale com... Hoje é noite de cura nesse lugar. Fala para alguém e diga assim, papai está vendo. Por um minuto você pode abrir a tua boca. Tem glória a Deus aí, manda glória a Deus para cima. Tem aleluia, tem rajada de língua estranha. Dá lugar na terra, profeta. Cadê os profetas da casa?
Você que se afastou de Jesus, Ele nunca se afastou de você. Ele está na casa e você veio à casa, você entrou. Você vai voltar para Ele hoje. Você nunca tomou essa decisão, nunca se batizou, acabou a farra, diabo. Você vai entregar sua vida para Jesus. Porque o princípio do discipulado do reino é este, o que Pedro fez: achegai-vos a mim e eu me chegarei até vós. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Pedro nunca disse assim: Jesus, vem aqui que a dívida é sua. Foi ele quem foi para Jesus. Aconteça o que acontecer, corra sempre para Jesus. Hebreus capítulo 12, verso 2, não precisa pôr na tela, parte B diz o quê? Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O que te parece, Simão? Você consegue ver Jesus atualizado nos dias de hoje, olhando para você e dizendo assim: que cara é essa, mano? Que bicho te mordeu, meu irmão? Que desespero é esse? Fumou um beck? O que está vendo, meu filho? Não, Jesus, tem cobrador. Pedro não falou nem de cobrador na porta. Sabe por quê? Porque Jesus estava assistindo tudo. E por que é que Jesus se antecipou? Por causa do sim do Pedro. No início do versículo: o que você liga na terra, o céu responde. Então não desliga o momento da palavra profética. Não deixa o medo, não deixa a vergonha, não deixa a dúvida, não deixa a murmuração. Fala! Fale a palavra profética. Alguém está do teu lado dizendo não vai ter, você olha e diz assim: haverá. Alguém está dizendo impossível e você vai dizer tudo é possível ao que crê. Alguém está dizendo abandona teu casamento, joga a toalha, não tem mais jeito, e você está dizendo assim: a Bíblia diz que bendito é todas as famílias da terra. Você está dizendo eu vou embora, eu não aguento. O diabo está dizendo acaba com a tua vida por causa da área financeira. Você entra na situação e diz assim: a Bíblia diz que eu terei muito, não tomarei emprestado, mas terei para emprestar a muito. Então o que você liga na terra, que é a palavra, o céu se manifesta e se antecipa. Toque em alguém e diga assim: ele está se antecipando a tua guerra hoje. Olhe para mim. Será com pouco esforço seu, a partir de agora, e mais movimento do céu na terra. Eu vou falar de novo, pastor Fabiano, eu vou falar de novo. A partir de hoje será pouco movimento humano e mais resultado. Tem alguém pegando essa palavra? E mais resultado do céu. Oh meu Deus, tem alguém pegando essa palavra? Pouco movimento e resposta do céu, tocando a terra, tocando a tua família, tocando o teu casamento, tocando a tua história, tocando o teu ministério. Se tem crente que pega essa palavra, dê um brado ao Senhor. Aleluia! O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então é sério o abraço meu, da tua vida cuido eu. Aleluia! Eu cuido. Aleluia! Aleluia! Eu cuido. Aleluia! Aleluia! Descansa em mim. Comece Põe a mão sobre o teu coração. a sorrir. Espírito de orfandade, eu te mando embora. Sai agora. Depressão e angústia, eu te mando embora. Eu estou te denunciando diante do meu Deus.
Medo de viver outra vez a vergonha, o escárnio, a derrota. Eu estou te denunciando. Solta! E volta para o abismo agora. Levante as mãos e adore por 1 minuto. Adore, adore. Enquanto a Késia canta, eu cuido de ti, adore. Levante essas mãos, vai. De ti, eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Até 31 de dezembro não terá um testemunho para contar, serão vários. Pega aí, pega depois. Pega, meu vereador. Pega, pastor. Pega, pastor. Tem alguém que pega essa palavra? Por quê? Porque o que eu ligo na terra, o céu responde. Não tinha dinheiro no caixa, mas ele disse, sim, ele paga. Eu creio. Por causa disso, o Senhor se antecipou a ele. Você sabia que toda a resposta que você precisa já está pronta? Mas existem tempos e estações. Nosso tempo é Cronos. O tempo da visitação de milagre é Kairos. Quando é que o Kairos encontra o Cronos? Quando eu ligo na terra o que é linguagem do Kairos. Pare de falar do problema pelo problema. Ainda que você não tenha, mas você tem o que talvez você achava que não tinha. Você tem a palavra. Você tem a declaração da palavra. Versículo 26. Jesus então indaga: de quem cobram os reis da terra o tributo ou o censo? Dos filhos ou dos estrangeiros, dos alheios? Pedro então responde: os reis cobram dos estrangeiros, dos estranhos, dos alheios. Jesus então diz: logo estão livres os filhos. Jesus estava dando essa aula de protocolo para Pedro? Não, estava respondendo quem veio perturbar Pedro. Quem responde a tua guerra não é mais você, é o Senhor. É o Senhor que está dizendo para o inimigo: ele é filho legítimo. Ele é legítimo. Oh, meu Deus. Carinhosamente, olha para esse crente lindo e diga assim: ninguém vai tirar do lugar que é seu. E ninguém vai sentar no teu lugar na promoção que Deus já preparou. Ninguém vai sentar na tua mesa quando o céu disse é você que vai sentar. Se posicione. Versículo 27 e último. A hora passa muito rápido aqui. Não, eu que abusei do tempo. Aleluia. Jesus diz assim: vai ao mar. Jesus começa dizendo assim: para que não os escandalizemos, Pedro. Jesus está falando na cara deles, mas não está dando bola para eles. Está falando com quem foi ofendido, quem é do reino. Para que não os escandalizemos, Pedro. O que Jesus estava dizendo? Que para ter vitória em alguns casos, é melhor você ficar com prejuízo do que descer no nível do inimigo. Você está tentando reaver aquilo que está na mão do diabo? Quem foi no forte do inimigo e tomou o que era nosso foi Jesus. Isso não é trabalho nosso. Ah, mas tem uma canção antiga. Sim, errônea. Porque à luz da Bíblia foi Jesus quem foi. E tomou o que era nosso. A herança dos santos. Você foi chamado para reinar em vida. Você não foi chamado para pagar pedágio para viver, mendigar na área sentimental, na área financeira. Mendicância não tem a ver com o reino. Você é filho legítimo.
mão Jairo está fazendo a minha calça cair, ore por mim. Sou da seita, irmão Jairo. Tô sozinho aqui não. Ó, olha aí se manifestando. Vai ao mar. O que Jesus está dizendo? Encare a realidade. Não vencemos batalha saindo do lugar que Deus nos plantou. Vence batalha quem se posiciona e põe em prática o que o altar está dizendo. E o Senhor está dizendo para alguém, vai ao mar. O que é o mar? Sua realidade de vida. E Jesus disse assim, lança o anzol. Perceba que Jesus não deu a Pedro a oportunidade dele escolher se ia com molinete, com rede, com tarrafa ou anzol. De forma imperativa, Jesus diz com o instrumento ele iria. Você vai de anzol. E a pergunta é, Jesus, alguma vez que conhece a Pedro nesses 3 anos, viu Pedro pescar de anzol para mandar ele pescar de anzol? Se quando a primeira vez que Jesus ficou tão impactado, Pedro estava com redes. Quem disse para Jesus que ele pescava com anzol? Aprenda isso. Talvez você projetou sua virada de vida em coisas grandes. Qual a diferença entre redes e anzóis? Redes é aquilo que você estima, que se você tivesse, você seria feliz. E o Evangelho de Jesus nos mostra a simplicidade da vida. Que ainda que com pouco você pode ter história para contar com um anzol, que juntando todas as redes do mundo você não poderia contar. Isso não é uma apologia para que você não cresça e não rompa, muito pelo contrário. Mas entenda que não é o que você quer, e sim o que o Senhor está dizendo. Porque eu e você queremos todas as redes do mundo, as coisas macros. Nós fomos chamados para reinar, mas existem ocasiões que o Senhor vai utilizar daquela situação para tratar o nosso eu. Porque você está falando para um pescador profissional, para ele resolver aquela demanda com anzol. E na mente de um pescador profissional, anzol é para quem não tem tempo para nada, ou para quem tem tempo de sobra, para quem quer esparecer a cabeça no meio da Baía de Guanabara. Alguém que, não, para um pescador profissional, ele resolve aquela situação com uma tarrafada só. Mas não é do teu jeito, é do jeito dele. Porque o anzol é dele, a rede é dele, o mar é dele, os peixes são deles, você é dele, e essa guerra é dele. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui. E agora, Pedro, vai pegar o anzol ou vai ficar discutindo com Jesus? Porque o anzol está perdido. Tem muitas redes. Mas cadê o anzol? Tem muito tempo que eu não pesco de anzol. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Anzol representa voltar ao primeiro amor. Sabe o que o Senhor está dizendo para alguém aqui? Volte às primeiras obras. E eu quero denominar esse anzol e chamar de oração, jejum, monte. Faz quanto tempo que você não pratica oração, jejum, não vai no monte? Porque agora você acha que só pode resolver com as redes. E tem um anzol chamado jejum, oração, boca no pó. Oh meu Deus! Que ainda resolve tudo. E agora Pedro pega, limpa o anzol, bota a isca. Deu trabalho. Porque nos momentos das nossas percepções de batalhas, é o momento que o Espírito Santo vai tratar o nosso ego. É o melhor, é a maior oportunidade. A gente fica sensível, suscetível à direção, ensinável. Oh meu Deus, não tem orgulhoso que resista à direção do Espírito no momento da guerra. Tem alguém me ouvindo aqui? E agora Pedro está encarando os antigos concorrentes. E eles estão dizendo, quebrou na emenda. Foi entrar para esse negócio de igreja, foi dar dinheiro para pastor. Tinha barcos, tinha redes, agora está com anzol. Quebrou, sabia. E a bolsa de aposta, quando disseram, não vai durar 1 mês, 2 meses, alguém está ganhando bolão. E Pedro está decidindo mostrar para a sociedade que entre o que vão dizer e a palavra do altar, Pedro ficou com a palavra do altar. E Jesus disse na frente dos cobradores, você vai pescar um peixe, vai abrir a boca dele e vai tirar um estáter. Pesque e pague. Pesque e pague.
O que isso tem a ver com a nossa vida? As conexões, o network. Você está no culto de quinta-feira, o Senhor já projetou quem tem a moeda, qual é o peixe, qual é a mesa. Por isso a ordem é: vai ao mar. É a sua realidade, é a sua vida. Você quer se eximir? Você quer ir embora? Largar tudo? Esse chamado não é para você. O chamado que Deus tem para você é: encare o mar, mas não encare do jeito que você quer. Encare debaixo da minha palavra. O que Jesus disse para ele? Você vai pescar o primeiro peixe. Por que Jesus não deu a opção do segundo, terceiro, plano A, plano B? Porque no reino não existe opções alternativas. Ou você crê e pratica e vê o milagre, ou você será refém da batalha. Tem alguém me ouvindo aqui? Por que é que Jesus foi enfático em dizer primeiro peixe? Porque se você prioriza Deus, tudo será prioridade para você. Peixe na Bíblia representa o homem. O peixe, como símbolo do cristianismo, a partir do 3º século da era cristã, se tornou imagem que distinguia os cristãos, os do caminho, os que seguiam a Cristo, os pequenos cristos, dos pagãos. Então era comum, a partir do 3º século, ter nas casas, nos comércios, gravuras, desenhos de peixe, símbolo do cristianismo. Agora, peixe na Bíblia representa o homem. E Jesus está ensinando a mim e a você que no mar da vida você vai encontrar pessoas que dariam tudo que tem. Tem um peixe morrendo, com uma moeda asfixiando, que daria a vida dele para ter o anzol que você tem. Porque o seu problema nunca foi e nunca será o pior do mundo, o maior do mundo. Quando Jesus manda ele pescar o peixe, Jesus está dizendo assim: quem caminha comigo tem autoridade para trazer os que estão piores que você para o teu nível. Olha para alguém e diga assim: Deus está te usando para trazer pessoas para o teu nível. Não, mas eu sou derrotado, eu não tenho o que apresentar. Olha para o teu irmão e diga assim: e a tua fé? E a tua adoração? Diga: Deus vai levantar você para levantar pessoas para ficar no teu nível. Você é um discipulador de vida. Agora se cumpre a palavra do Salmo 126, que bem-aventurado é o que sai semeando, andando e chorando, porque voltará. Olha Pedro voltando com a moeda, e voltará com alegria, trazendo consigo os seus olhos. Jesus na frente dos cobradores disse como pagaria. Dracma era dívida, Jesus disse: eu vou pagar com estáter. Qual a diferença de dracma e estáter? Dracma, moeda de prata. Estáter, moeda de ouro. Por que é que Jesus decidiu pagar com ouro? Porque a palavra diz em Ageu 2:8: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Não queira saber como será pago, não queira saber como será resolvido. Ponha em prática e você verá o favor do Senhor. Dá um salto dessa cadeira aí, meu filho. Deus não vai deixar você cair. Foi Ele quem te trouxe até aqui para aliviar o fardo, para aliviar o fardo. Foi a mão dele quem te sustentou. Essa canção
fado. Entrega tudo e seja renovado. Lança sobre mim todo esse peso, lança sobre mim. No mundo tereis aflições e isto é fato. Entrega tudo e seja renovado. Lança sobre mim o fardo. E agora, Jesus não vai falar de novo, porque Ele falou na guerra: você vai voltar e vai pagar por mim e por ti. Só que a dívida era só de Jesus. E por que Ele disse paga por mim e paga por ti? Porque Jesus estava lidando com um espírito que voltaria a atacar Pedro na casa dele de novo. É um espírito territorial, familiar, geracional. E você sabe qual é a missão de Jesus? Pagar toda a dívida. Colossenses capítulo 2, a partir do verso 13, diz que havia um inscrito de dívida que era contra nós. Era uma cédula impagável. Ele tirou do meio de nós e apagou. Triunfou em principados e potestades e os expôs à vergonha eterna. Tá? Diga para alguém: a dívida está paga. A dívida está paga. Não, do jeito que você falou, está atrasada. Diga com mais ânimo, diga assim: a dívida está paga. A dívida está paga. Levanta a tua mão direita agora e diga: diabo, eu não te devo nada. Eu não te devo nada. Porque Jesus é especialista em antecipar a dívida. Por isso ele disse para Pedro: paga a minha e a tua, embora só eu fui cobrado. Quanto valia uma dracma? Quanto que era a dívida? 2 dracmas. Quanto valia um estáter? 4 dracmas. Começou no negativo, terminou no positivo. Preste atenção. Vai valer a pena a sua vida para Jesus. Vai valer a pena você deixar Jesus, que já se antecipou, já pagou a dívida. A dívida está paga? Eu não devo nada para o diabo? Então a minha vida está livre? Sim. O que eu preciso fazer? Crer de coração e confessar que Jesus é o teu único e suficiente Salvador. Eu quero orar por você que entrou aqui hoje sem esperança, desistido talvez, cansado da vida. Eu não sei como tem sido a tua semana, o que você tem vivenciado, mas aí me ouvindo você estava dizendo: meu Deus, esse homem sabe a minha vida. Não, não sou eu. É o Jesus que estava aqui dentro te esperando quando você veio. E Ele me usa para se antecipar o que Ele te viu passar. Eu estou convidando você. Se você hoje sabe que Jesus falou com você e você precisa dar o primeiro passo, a hora é agora. Pode sair do teu lugar, porque há um povo aqui esperando você para celebrar. Porque a festa nos céus, e não é para você virar crente, é para você ser discípulo de Jesus. Está vindo a primeira pessoa. Venha. Eu estou esperando por você, meu filho. Aleluia! A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Aleluia! Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus, eu e agora. Esse é o momento mais decisivo desse culto. Se você precisa retornar, se reconciliar, venha. Se você precisa entregar, é agora. Isso, vem correndo, minha filha. O meu caminho é do Mestre, minha esperança do Mestre. a Deus eu entreguei. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus eu e agora. Isso!
Vamos, Central. Meu caminho. O meu caminho. Minha esperança é do Mestre. Eu estou esperando por você, meu filho, como esses guerreiros que aqui estão. Esse é o momento. Pode sair do teu lugar, nada te impede mais. Nada pode ser empecilho para que você não venha até Jesus. Porque o mais difícil você já fez. O que, pastor? Você veio à igreja. Então, entre o lugar onde você se encontra e o altar, são poucos passos que irá mudar radicalmente a sua história de vida. Tá aqui, ó, valentes. Cadê a quinta pessoa, a sexta? Isso é você? Pastor, eu estou afastado, eu estou longe. Para de se auto-enganar, você nunca esteve longe, Jesus sempre esteve com você. É recalcular a rota, vem correndo. Vem correndo, meu filho. Isso! Isso! Cadeias estão sendo quebradas. Minha vida é do Mestre. Estou esperando por você isso. Eu creio no milagre. Eu creio que cadeias estão sendo quebradas aqui. Quantos creem que Deus está quebrando cadeias aqui? Quantos aqui creem que tem pessoas que estão tipo com uma bola de chumbo aí? Então vamos declarar que o caminho espiritual está aberto. Diga comigo, o caminho espiritual, está aberto. Está aberto. Toda oposição, toda batalha já foi vencida. Grita, Central, o caminho está aberto. Em nome de Jesus. Então você pode sair do teu lugar agora, se juntar a esses guerreiros aqui. Isso. Isso. Nada eu serei sem ti, Senhor. Isso, pode sair do teu lugar. Isso. Tua presença é o que me Aleluia. basta. Eu por onde eu for, se eu não tenho a ti, não tenho. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Nada eu serei. Oh meu Deus. Ti, Senhor. Aleluia. Só tua presença é o que eu te levarei por onde. Nós vamos orar, consagrando essas vidas no altar de Deus. E você tem essa oportunidade, enquanto vamos orar, de vir correndo. Eu insisto em dizer que há pessoas aqui que não podem voltar para casa da mesma forma que chegaram. E essa decisão é sua. Eu não posso pegar no teu braço e trazer. Quem convence é o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força. Então é agora. Quero chamar o pastor Janderson. Vem cá, pastor, o senhor vai orar. Mas você pode hoje se unir a esses vencedores e ter a sua vida mudada.